Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. A paz esteja com todos vós, povo lindo de Deus. Seja muito bem-vindo para mais um devocional Caminho Diário. Aqui nós temos uma palavra, que nós temos um encontro e aqui nós temos a oportunidade de sermos transformados, de nos permitir viver essa transformação em Cristo Jesus, porque a palavra de Deus ela nunca vem vazia. Ela sempre vem recheada, que aqueles que têm bons ouvidos que ouça o que o Senhor diz à tua igreja. Então, que a gente possa verdadeiramente hoje permitir que a palavra de Deus nos alcance, que a palavra de Deus encontre em nós um lugar, uma boa terra para ser plantada e que com certeza ela vai gerar grandes frutos em nossas vidas. Amém? Quando você absorve a palavra de Deus, é você que sai ganhando. É você que está retendo ali um alimento, uma vitamina, uma potência para continuar neste mundo que está muito cruel. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas antes, com certeza, precisamos orar. Precisamos nos conectar com o Espírito Santo, falar com Ele, convidar Ele para acessar o nosso coração, porque não faz sentido eu vir aqui sem a presença dEle. Eu não tenho nada para entregar, mas eu creio que se Ele assim deseja, Ele tem muito a fazer através da minha vida que está aqui nesse momento, disponível para Ele usar. Amém? Então vamos orar? Santo Espírito de Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, protetor, amigo, nosso querido Pai majestoso, Senhor, nosso Deus Adonai. Na Tua presença, Pai, queremos pedir permissão para entrar nessa hora. Mesmo não merecendo, mesmo indigno, nós estamos aqui prostrados, Senhor, diante da Tua mensagem, da Tua palavra, pedindo a Tua mão misericordiosa e bondosa sobre nós. Que hoje o Senhor venha, Pai, não alisar a nossa dor, mas arrancar o câncer, onde quer que ele esteja. Mesmo que doa, mesmo que pareça estar desvastando, nós queremos hoje que a Tua palavra venha, Senhor, ser como aquilo que realmente a gente precisa. Então fala conosco, Senhor, te damos autoridade para acessar o nosso coração, a nossa mente, para fazer, Deus, a Tua boa obra em nós. Fala, Santo Espírito, não o que nós precisamos, ou não o que nós queremos, mas o que nós precisamos ouvir. É o que eu te peço hoje, pelo nome poderoso de Jesus Cristo. Fique à vontade, eis-me aqui a tua serva, em nome de Jesus. Amém? Gente, lá no livro de Marcos, capítulo 5, nós vamos ver duas histórias. A primeira, a mulher do fluxo de sangue, juntamente com Estava lendo o negócio ali. Juntamente com a cura da filha de Jairo. E assim também outras curas que tem neste capítulo. Então faça a leitura desse capítulo, porque você vai com certeza ser avivado pela sua fé. Mas eu quero aqui, porque são duas mensagens que se entrelaçam. A partir do versículo 21 até o 43, a gente vai ver duas curas e dois manifestar do poder do Espírito Santo através da fé que se entrelaçam, uma está dentro da outra. Então eu vou ler apenas o versículo 35 e você faz a leitura completa para poder entender. Amém? Mas lembre-se, são duas mensagens juntas. Inicia-se com Jairo chegando até Jesus, depois entra a mulher do fluxo de sangue, depois conclui-se essa cura da filha de Jairo. Mas eu quero trazer essa mensagem hoje sobre Jairo. Amém? Versículo 35. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essa palavra, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Faça uma leitura para que você fique por dentro de tudo que está acontecendo.
e fique mais fácil o entendimento. Pode dar uma pausa aí no vídeo, faça a leitura, tire o seu momento de oração, mas é importante a gente se atentar ao que está acontecendo aqui. Lázaro, só quero falar Lázaro, gente. Jairo, ele é um dos principais das sinagogas. E isso é interessante porque, assim, até ele chegar a Jesus, era uma quebra de orgulho. Ele teve que, em momento de sua dor, ele teve que romper a religião no coração dele para chegar até Jesus. Isso aqui vai falar muito com a gente em termos de... nós estamos vendo muitas pessoas ouvirem falar de Jesus, eu me incluí nelas há um tempo atrás. Eu via falar de Jesus, dizia que Jesus era bom, dizia que Jesus fazia muitos milagres, que ouvia muitos testemunhos, mas que não aceitava Jesus. Ontem a gente teve uma aula tão bacana sobre isso na nossa pós. E assim, muitos acreditam que Jesus viveu, simplesmente acreditam na existência de Cristo, mas não aceitam a sua ressurreição, não aceita a sua majestade, não aceita o seu poderio e acaba vivendo uma vida frustrada. Essa é a verdade. E assim, chega um momento da vida que ou crê em Jesus ou morre. A verdade é essa. E Jairo se deparou com uma situação dessa, porque ele era um dos principais das sinagogas. Você conhece a Bíblia, você que está por dentro do que aconteceu nessa época aqui. Os principais das sinagogas não aceitavam Jesus, eles não aceitavam que Jesus era o Messias, eles não queriam perder o poder e o domínio sobre o povo, sobre a mente humana, e até eles mesmos, né? Era uma crença de não viver mais simplesmente só pela Torá, mas começar algo novo, que foi exatamente o que Jesus trouxe, o cristianismo, algo novo para nós, algo que é vencido pelo amor, sabe, assim, a essência do amor entrando nas casas, entrando nos corações, diferente do que eles aplicavam, que era a lei ali ao pé da letra. Então condenavam pessoas, excluíam pessoas, e Jesus, ele abraçava essas pessoas, principalmente as excluídas, a que eles expulsavam, Jesus abraçava. Então, realmente, era um confronto muito grande para Jairo ir até Jesus pedir a sua cura. É claro que a gente entende que muitos creram, tá? Não foram todos os principais das sinagogas, todos os fariseus que não creram em Jesus. Teve muitos que creram. Mas assim, a gente para olhar por esse lado e observa que antes, até ele chegar lá, ele teve que romper essa barreira de quebrar o seu orgulho, de não ser religioso, que é o que tem paralisado muitas pessoas viver milagres, a religião, e simplesmente buscar aquilo que realmente ele estava precisando. Tem muita gente dentro de casa, e eu quero já falar com pessoas aqui, tem muita gente dentro de casa, tem muita gente abatida, tem muita gente sofrendo e não busca Jesus por causa de religião, não busca Jesus por causa do orgulho, não busca Jesus porque não quer romper um vício pecaminoso que é as saidinhas, as falsas amizades, toda a obra de engano que o diabo tenta colocar na mente humana de que é necessário para viver bem. Então, quando a gente fala em Cristo, quando a gente fala em ser cristão, em ser crente em Jesus, as pessoas já colocam umas centenas de impedimentos antes de conhecer o verdadeiro Jesus. Quando você conhece Jesus, você entende que perdeu tempo demais longe dele. Primeiro pensamento que a gente vai ter aqui, meu Deus, por que eu fiquei tanto tempo longe dele? E assim, quando algumas pessoas olham para você e veem que você está dando esse passo de fé, esse passo de busca, porque só você sabe a dor que você passa. Só você sabe o que está dentro de casa morrendo. Jairo tinha uma filha morrendo dentro de casa, então só ele sabia a dor que ele estava sentindo.
As outras pessoas poderiam até saber a fofoca de que a filha dele estava morrendo, mas não sabiam a dor que esse homem estava sentindo. E de repente, ele resolve ir até a multidão. Ele resolve ir até Jesus Cristo. Talvez você hoje tomou a decisão de ir para a igreja. Talvez você tenha tomado há um dia aí atrás, eu não sei. Você tomou a decisão de buscar Jesus. E pessoas começaram a paralisar você. Vai fazer o que na igreja? Vai ficar que nem besta agora? Eu já ouvi tanto isso. Vai ficar que nem gente besta? Ah, não acredito. Presta paz para nada, não. Agora vai ficar que nem os doidos. Ah, agora vai querer ser bajulador de pastor. Ah, gente, a gente escuta tanta coisa. Tanta coisa. E Jairo nos ensina que ou a gente dá ouvidos a quem pode fazer algo por nós, ou a gente continua no sofrimento até a morte. E quando Jairo ele finalmente chegou até Jesus, aconteceu ali aquela passagem da mulher, foi algo que eu creio que avivou mais a fé de Jairo. Foi necessário viver isso, por isso que é importante a ida até a igreja, por isso que é importante nós sermos igreja, porque lá nós vemos testemunhos, nós vemos pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas, famílias sendo restauradas, e isso vai avivando a nossa fé, vai fortalecendo a nossa fé. E acontece isso aqui da mulher do fluxo de sangue, bem naquele meio ali, onde Jairo chega até Jesus, onde Jairo consegue convidar Jesus para ir para a casa dele. E de repente a multidão aperta ali, uma mulher vem, toca, tão somente toca em Jesus e é curada. E acontece aquela cena maravilhosa. Faça uma leitura. Acontece aquele momento maravilhoso onde a gente vê um testemunho sendo contado. Então isso é participar de uma igreja, isso é estar presente, sabe, ali onde está a multidão que busca Jesus, e não é uma multidão de pessoas santas. Isso que a gente precisa romper em nosso coração. Igreja não é lugar de santo, igreja é lugar de multidões que estão atrás de cura, que estão atrás de libertação, que estão atrás de um bálsamo para a sua dor, sabe? Estarmos juntos no momento onde verdadeiramente todos estão buscando a mesma coisa, Jesus Cristo. E quando Jairo ele finalmente toma essa decisão, que ele está indo ali, ele começa a ver esses testemunhos. E sabe a importância disso? Porque aquele derrotado, ele vai, mesmo vendo que você já está ali indo, ele vai querer te parar. Ele vai querer te parar. E quando Jairo está finalmente indo com Jesus, esses homens chegam até ele e falam: para que você está incomodando o mestre? Sua filha já morreu. Sabe, tem pessoas que vai chegar e vai dizer assim: não tem mais jeito para você não, cara. Você matou, você roubou, você estrupou, você como é que se diz? Você traiu, você é um drogado, você é um cachaceiro, você isso, você aquilo, sabe? Tem muitas coisas que acontecem. Gente, o pecado está no mundo e a gente precisa ter um entendimento. É pesado falar esses pecados, porque a gente tenta também se colocar no lado de quem sofreu ali as causas disso. Mas a gente precisa entender que todo mundo tem a oportunidade de se arrepender do que fez. A gente não precisa fazer alguma coisa e continuar fazendo aquilo para o resto da vida. Sabe, se você se arrependeu, Jesus, ele te recebe. Se você se arrependeu, Jesus quer te perdoar. Se você verdadeiramente se arrependeu, para de ouvir o que os outros estão querendo dizer. Porque o que o diabo quer é que você aceite que você não tem mais jeito. O que o diabo quer é que você aceite que não tem mais como consertar isso. Mas Jesus está dizendo: ei, tem de bom ânimo. Então somente creias, não temas. E ouvir isso. A gente passa por momentos tão complicados na vida. Então, momentos assim que fala: nossa, agora acabou para mim. E Jesus está dizendo: não temas. Não temas. Perdão, gente. Somente creia. E é interessante que quando a gente começa a ver a transformação entrando no nosso coração, quando a gente começa a ver a presença entrando no nosso coração, a gente começa a ver a transformação da nossa vida. Sabe, Jairo, ele preferiu ouvir Jesus. E a palavra vai dizer que eles foram e os escarnecedores, os incrédulos, os turbulentos, os roubadores de sonhos ficaram. Jesus disse: eles não podem acompanhar. Só vai eu
e você. E ele chamou somente Pedro, Tiago, João e o próprio Jairo. E a gente precisa entender isso, que só vai poder caminhar com você quem também caminha com Cristo. Só vai poder entrar na sua casa, só vai poder viver isso com você quem compartilha da mesma fé. Jesus nos ensina a deixar para trás tudo aquilo que impede o nosso crescimento, tudo aquilo que impede o nosso ir, tudo aquilo que nos afasta da presença. É preciso ficar para que nada paralise a nossa fé e o nosso milagre. Amém? Jairo, ele viu a filha dele ser ressuscitada. De fato, a menina estava morta. A menina já estava morta. Mas quando Jesus chega, escute isso aqui. Quando Jesus chega, o ambiente tem que se moldar em Jesus. Não é Jesus se moldar ao ambiente. O ambiente vai receber algo novo. O ambiente não vai poder mais ser o mesmo. O ambiente vai se enquadrar em Jesus Cristo. E deixa eu te dizer algo maior. Jesus é vida. Jesus é alimento. Jesus é cura. Jesus é libertação. Jesus é salvação. Jesus é amor. Jesus é o príncipe da paz. Jesus é o rei dos reis. Jesus é Cristo, o nosso Salvador. Guarde isso no seu coração. Compartilhe com outras pessoas também. Não deixe que nada paralise esse primeiro passo que você está dando aqui. Se você parou para assistir esse vídeo, é porque você está dando um passo de fé. Não deixe que os zombadores que estão ao seu redor mate seus sonhos. Ainda que você pense que esteja morto, Jesus ressuscita. Jesus ressuscita sonhos e realiza promessas. Amém? Então é isso. Fique com essa mensagem no seu coração. Continue aí no seu momento. Continue aí no seu momento de leitura. Continue no seu momento de busca. Continue, porque o Espírito Santo quer falar mais com você. Amém? Que foi só um pedacinho do que ele ministra no meu coração, no tempo de devocional, e que você também precisa ter esse tempo com ele. Jesus te espera. Amém? Ele está sedento para que você chegue assim como a tua alma está sedento por ele. Amém? Então é isso. Tchau, tchau. Te encontro aqui amanhã para mais um devocional Caminho Diário. Não fale não. Não falte, porque isso é o que está te sustentando. É a presença, é a busca, é a palavra, é o alimento. Tchau, tchau.